Bom, estamos hoje aqui na sede do Sintoresp, esse Sintoresp famoso e querido, tão bem dirigido pelo nosso companheiro Francisco Calazans Lacerda. É um companheiro que tem nos ajudado muito, eu digo nos ajudado em termos da tribuna da imprensa online, do seu desenvolvimento, da sua penetração aqui em São Paulo e possivelmente no Brasil inteiro, porque o Calazans, com a sua altíssima percepção, soube captar de uma maneira inequívoca o grande trabalho que a tribuna de imprensa online pode fazer pelo sindicalismo brasileiro. E neste sentido, nós estamos usando os trabalhos do meu querido amigo pernambucano Geraldinho, que é um rapaz versátil, saiu de Pernambuco, do interior, lá das Caatingas do Nordeste, veio para aqui e sabe já manejar todo esse material ultramoderno. E isso é uma prova inequívoca também de que o caboclo do Nordeste, mesmo do Alto Sertão, quando ele chega numa cidade como São Paulo, ele se adapta de imediato e começa a absorver os seus conhecimentos. Não é isso, Geraldo? Muito bem. Ao meu lado, o nosso companheiro Cícero Lourenço Pereira, alagoano, mas um alagoano que apenas nasceu em Alagoas. Veio para aqui ainda criança, não é isso, Cícero? Isso. Aqui estudou, aqui tem hoje uma vida mais ou menos tranquila, dentro da sua formação moral, e coloca o seu saber, ele também é advogado, coloca o seu saber, aquilo que ele estudou, em benefício da sua categoria, dos seus companheiros. O Cícero é hoje o presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros do Estado de São Paulo e Mato Grosso, e também é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros da cidade de Sorocaba, que fica distante uns 100 quilômetros de São Paulo? É, mais ou menos. Mais ou menos 100 quilômetros. Cícero, você sempre residiu em Sorocaba ou residiu em São Paulo? Como é que foi o início da tua existência aqui com teus pais? Vamos falar um pouco de você. Bom, primeiro que é uma satisfação, Geraldo, estar conversando contigo. Dizer desse trabalho seu na tribuna da imprensa, à frente, né? Resgatando essa essência do movimento sindical. Então, dizer que é uma satisfação estar diante de uma figura tão importante quanto a vossa pessoa. Obrigado. E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, enfim, explicando um pouco sobre não só o sindicalismo, mas dizer um pouquinho da minha pessoa. Bom, eu nasci em Santana de Ipanema, nome bonito, parece Rio de Janeiro, mas é no sertão de Alagoas, na divisa entre Pernambuco e o sertão da Bahia também. Pertinho ali de Ribeira do Pombal, onde o Calazans, inclusive, nasceu. E essa cidade é interessante, que ela tem 42 mil habitantes. Ela foi fundada por portugueses e naquela época tinha mestiços também, né? E eu vim muito pequeno para cá, acho que 1 ano e meio de idade. Com certeza, pelo relato dos meus pais, vim com mais um irmão, fugindo, inclusive, daquela seca que até hoje assola o nosso sertão, o Nordeste, em busca de uma vida mais digna, né? A questão da sobrevivência, como todo nordestino vem para São Paulo em busca de uma vida melhor. E aqui me estabeleci, meus pais se estabeleceram. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar os meus pais. Passamos muita necessidade, como todo nordestino que chega em São Paulo passou.
E tive meu primeiro autorização com 12 anos de idade, naquela época, autorizado pelo juiz de menores, né? Então comecei a trabalhar muito cedo. E fiquei até os 17 anos na cidade de São Paulo. E aí meus pais foram trabalhar na cidade de Sorocaba. E eu resisti para sair de São Paulo e para Sorocaba, né? Porque tinha aqui meu trabalho, tinha aqui escola, amigos, enfim. Meus pais foram para Sorocaba e eu fiquei, acho que quase um ano ainda em São Paulo, trabalhando e estudando. E aí não resisti, fui para Sorocaba, né? Essa foi a história. E aí, sempre trabalhando na categoria. Fui para lá também, trabalhei muito tempo na categoria lá. E aí fundamos uma associação que não tinha ainda representação sindical naquela cidade. Só que Mas já como frentista? Já como no trabalhador em hotéis, restaurantes e bares. Sim, frentista. Esses dois sindicatos me deixam... E de tanto ver, né, as injustiças nesse setor, salários baixos, para você ter uma ideia, em Sorocaba pagava-se salário mínimo para os trabalhadores da categoria. Aí fundamos a associação, era antes de 88 ainda, e ficava 3 anos como associação para se transformar em sindicato. Quando veio a Constituição de 88, nós demos entrada na nossa carta sindical e foi o Almir Pazianotto que assinou ainda a nossa carta sindical. Acho que foi uma das primeiras cartas sindicais advindo da nova Constituição. E foi assim a nossa história, né? Já nascemos ali já brigando com o sistema, né? Fizemos greve de 30 dias na CBA, lá na região de Sorocaba. O sindicato representava naquele momento, não só em hotéis, restaurantes e bares, mas representava refeições coletivas, Entendi. Que foi a categoria que acabamos perdendo. E naquele momento, foi interessante, os patrões já falavam para nós, olha, vamos fundar o nosso sindicato. Né? E naquela greve de 30 dias tivemos a solidariedade dos companheiros metalúrgicos na época, dos próprios trabalhadores. Conseguimos reverter a situação que ali se encontrava de atraso de salário, de assédio moral, que nem ouvia se falar disso ainda. E aí, de fato, os patrões se reuniram e fundaram o seu sindicato. Os patrões se reuniram e fundaram o seu sindicato. E aí, São Paulo perdeu as ações aqui. E nós, de Rodão, perdemos também a ação. Inclusive, o Calazans foi um dos nossos advogados, foi o nosso advogado naquela ação contra o Sindicato de Refeições Coletivas, que foi fundado pelos patrões dentro de uma empresa chamada Riga, fundado pelo advogado da empresa, para você ter uma ideia. Então, a história foi mais ou menos isso. E daí, o Calazans aqui, o Sindicato de São Paulo, foi um sindicato que sempre nos ajudou, inclusive na época da associação, a manter um telefone. Nos ajudou com um veículo a nós fazermos trabalho de base. Enfim, foi o sindicato que sempre teve ajudando não só nós, Sorocaba, é que depois nos unimos, né, em torno disso e fundamos vários sindicatos, outros sindicatos que não eram representados e que necessitavam de uma representação de trabalhadores. E a base de Sorocaba apanha quantas cidades? A base de Sorocaba, quando saiu a carta, para você ter uma ideia, saiu só Sorocaba e mais 4 municípios. E logo que nós recebemos a carta, fizemos extensão de base, com base na nova Constituição, porque a Constituição ali dizia que a federação não podia ter base territorial em cidade já organizada em sindicato. Então, nós estendemos nossa base para a 4ª região de Sorocaba, que compreende 65 municípios. Mas a região de Sorocaba, ela cresceu bastante, né? Mas esses municípios são municípios pequenos. Muitas cidades você tem uma rua de saída e uma de entrada na cidade. Mas nós temos lá pelo menos uma meia dúzia de cidades que tem mais de 100 mil habitantes. E nessas nós temos subsedes. Nós temos 6 subsedes. 6 subsedes. Muito bem. Ô Cícero, você então tem quantos anos de atividade sindical? É engraçado, mas eu comecei muito jovem na atividade sindical.
Eu comecei na atividade sindical com 18 anos de idade, né? E então, desde aquela época, sempre... Você começou com 18 e está com quantos anos hoje? Estou hoje com 48. Há 30 anos você está no batente? Há 30 anos. E se a roda da história voltasse há 30 anos atrás, você faria a mesma coisa? Faria tudo de novo. Eu acho que não me arrependo de nada que eu fiz. Sempre lutamos, sempre lutei em prol do meu semelhante. Foi o modo que eu encontrei de estar fazendo bem. Eu acho que o movimento sindical e os sindicatos só faz o bem para os trabalhadores. É o único que ainda conseguiu segurar os direitos conquistados desde a época de Getúlio, que nos deu a CLT, e que vem tentando, de todas as formas, o capital vem tentando rasgar e jogar no lixo. Mormente no governo FHC. Sim. Quando ele dizia que o entulho da Era Vargas deve ir para a lata do lixo, né? Você está lembrado disso? E de dizer o seguinte, que a CLT tem mais de 1000 emendas, para você ter uma ideia. Então ela não é, ela é bem atualizada. E o que ela é realmente é uma protecionista da parte mais fraca, que é o trabalhador. Sem dúvida. E é o que temos ainda de muito bom na nossa legislação. Não perdemos nada para nenhum país. Para você ter uma ideia, conversamos com vários companheiros de outros países, inclusive americanos, e diz o seguinte: queríamos ter uma legislação trabalhista igual a do Brasil, que tem direito a férias, 13º, enfim, uma série de direitos que protege realmente os trabalhadores. Eu tive a oportunidade de entrevistar o pai da CLT, falecido há uns 2 anos, ministro Arnaldo Lopes Sussequinde. Eu, Calazans, fomos lá, fizemos uma matéria muito grande com ele. E depois voltei diversas vezes, almocei com ele diversas vezes. E ele me falava do Getúlio, como começou essa coisa toda. Qualquer dia desse eu vou fazer, sei lá, umas 60, 80, 100 páginas sobre esses encontros e sobre essas entrevistas com o Arnaldo Lopes Sussequinde. E ele me falava, eu disse, mas me diga uma coisa, ministro, o senhor foi ministro da ditadura militar. E como é que é isso? E, rapaz, ele começou a me dizer coisas assim extraordinárias. O trabalhador hoje ainda tem o 13º. Agradece ao Arnaldo Sussequinde, cara. Porque o Roberto Campos e o Gouveia de Bulhões, que eram os ministros, respectivamente, da Fazenda e do Desenvolvimento, eles queriam cortar já de imediato o 13º. E o Castelo me chamou e disse, como é que se faz isso aí? Eu disse, mas presidente, isso não é possível. Eu disse, mas o pessoal está reclamando, o patrão não pode pagar. Chega dezembro, essa correria, etc. Tal. Então o Arnaldo Sussequinde reuniu os presidentes de federações e fez um trabalho subversivo, cara. Se vocês vão aos jornais e me pressionem, porque está acontecendo isso, eu preciso de pressão. Até para o presidente saber que eu estou pressionado. Sim. E a saída que o Arnaldo Lopes Sussequinde encontrou foi exatamente dizer ao Castelo, presidente, o pessoal está reclamando, mas nós poderemos fazer o seguinte. O 13º paga-se em 2 mensalidades. A gente passou a ser, né? 6 meses antes, 6 meses depois. Então, em julho, e não é isso? Julho e dezembro. Então, o Castelo disse, bom, se é assim, vamos ver o que é que faz, e foi. Então, a presença do Arnaldo Lopes Sussequinde nesse sentido foi extraordinária.
A luta que ele manteve dentro do governo do Castelo, uma luta contra o Roberto Campos, que era um entreguista, um antitrabalhador, a luta contra o governo de Bulhões, que era um outro. Então, foi um negócio assim tremendo, e o trabalhador não sabe disso, cara. Qualquer dia eu vou começar a pegar, eu fiz umas 20 e tantas horas de gravações com ele, e vou tirar essas coisas para ele ver. E foi o homem, quando eu levei para ele o problema do McDonald's, a exploração dos trabalhadores pelo McDonald's. E quando eu disse, olha, eles não têm o direito nem sequer de levar marmita, porque eles não deixam. O horário deles, aqueles 60 minutos, eles comem 20, mas o restante, eles têm que estar ali presente, não pode sair da loja. Tem que comer esse lanche infame, anos e anos. Levam garotos de 16, 18 anos, levando sacos de batata de 60 quilos, entrando numa sala quente e depois numa geladeira. Ele ficou assustado, cara. Então, o parecer que ele deu nessa entrevista, um parecer verbal, mas que nós fizemos DVDs e mandamos para as autoridades, para ministros do Tribunal de Justiça, juízes, etc. Fez com que essa situação de miséria, de exploração máxima do trabalhador, ficasse menos ruim, porque não melhorou, ficou menos ruim. Não é isso? E eu acompanho a luta daqui do Sintoresp há quase 20 anos, desde os primeiros instantes em que meia dúzia de oportunistas fundaram um sindicato exclusivamente para servir ao McDonald's, que é o fast food. E você, como presidente da Federação dos Trabalhadores Hoteleiros e que congrega os seus sindicatos, eu pergunto a você, você tem sobre os seus ombros, ô Cícero, uma responsabilidade incomensurável de orientar o pessoal. Eu lhe pergunto, como é que está hoje a situação do Sintoresp e a situação do McDonald's? Bom, Geraldo, o McDonald's realmente é um absurdo do que vem acontecendo no Brasil, em especial na capital São Paulo, estado de São Paulo. Avançamos em diversos acordos com os franqueados, no sentido de, para vocês terem uma ideia, em diversas cidades nós temos acordo com o franqueado de alimentação nos padrões brasileiros. Jornada, não existe mais jornada móvel variável, já foi extinta já faz muito tempo. Jornada também, só 2 jornadas, ou é de 6 horas ou é de 8 horas. Então uma série de regramentos já foi colocado com os franqueados. O problema da rede fast food é o dono da rede, que é o Arcos Dourados. Temos mais de 600 empresas no estado de São Paulo, 200 são franqueadas. Essas franqueadas, você consegue ter uma conversa e fazer um diálogo e fazer um acordo que seja bom para os trabalhadores. Mas o dono da franquia, que não é os franqueados, que são essas outras 400, que é o problema. E a gente tem certeza, eles tentaram fundar várias vezes sindicatos, não só na capital, mas com representação a nível de estado. Tentaram fundar em Campinas, tentaram fundar em Santo André. Osasco. E sempre tivemos presente nessas assembleias e tentamos coibir isso. E chegava nas assembleias vazias, você não sequer encontrava quem chamou a assembleia, porque ele só publicava o edital sem colocar nome. Comissão Pró Fundação, só. Muitas vezes em praça pública. A gente chegava na praça e ficava lá esperando para ver se aparecia. Como foi alguém fundado aqui, na Praça da Sé, na Praça da Sé, domingo, é um negócio tremendo. Então é um absurdo. Inclusive, quando se fundaram esse sindicato na Praça da Sé,
Quando nós ficamos sabendo, estava no cartório lá, pessoa menor de idade, à frente dessa entidade. E a gente sabe que foi realmente ou se não foi Amando, mas financiou esse grupo, foi a Arcos Dourados que financiou esse grupo. E aí o Sintoresp vem numa briga árdua desde o ano de 1995, se eu não me engano, e perdeu algumas ações, enfim. Mas nós vemos fazendo manifestações, inclusive 2 fizemos aqui na Paulista. Eu vi. Né? Fizemos manifestação em Brasília, ações de diversos tipos aí, né? Inclusive é um absurdo porque eles fizeram uma convenção coletiva onde rebaixa o direito dos trabalhadores em 30%. Eu tenho essa documentação toda. E aí você vê o absurdo, né, que nós vimos na Justiça do Trabalho, um juiz dizer o seguinte: olha, nós não podemos fazer nada porque o sindicato tem código sindical e enquanto não transitar em julgado, o que prevalece é a convenção menos benéfica. Aí não dá para se entender, porque a CLT, ela contempla a mais benéfica. Não. Então, é um absurdo jurídico que está acontecendo. E a gente não sabe por que acontecem essas sentenças absurdas com o nosso judiciário, com a Justiça do Trabalho, que deveria, inclusive, defender o trabalhador com base na CLT. Né? Então, a gente vem fazendo diversas manifestações, diversas ações pelo Estado de São Paulo e por aí afora. Inclusive, apoiamos e apoiado por um sindicato norte-americano, o CIU, que vem fazendo uma campanha a nível mundial para proibir essa prática imoral, indecente e nevasta, né, dessa grande empresa que, para quem não sabe, ela é a segunda maior empregadora mundial. Você sabe quem que é a primeira? Essa rede de supermercado? Walmart. Walmart. Que coisa. Então ela é a segunda maior empregadora mundial. Como é que pode? Agora, nós sabemos que ela, no Brasil, ela emprega jovens, né? A rotatividade nesse setor é de 100% ao ano, é um absurdo. Entendi. Então, para ela não interessa manter o jovem por muito tempo na empresa dela. Então, ela trabalha com essa exploração. Entendi. E o absurdo é o seguinte, ela não manda embora. É o jovem que pede a conta que não aguenta a tamanha exploração. Entendi. Né? Quando você fala da rotatividade, você fala, não, acho que mandar embora não é o jovem que não aguenta o trabalho. É tão absurdo, e a pressão tão absurda, o assédio moral, o assédio sexual. Nós temos denúncia do Ministério Público em várias ações, que a empresa foi condenada. Né? Enfim, e nós temos aí a grata satisfação de estar participando desse movimento, de estar lutando por esses trabalhadores. O Ministério Público tem atuado, inclusive, coibindo com uma ação que houve em Pernambuco, que proibiu a jornada móvel variável. Tem-se agora uma força-tarefa do próprio Ministério Público para se fazer, no Brasil inteiro, uma força-tarefa para ver se estão cumprindo o TAC que foi feito, sob pena dessa empresa ter uma multa milionária. Né? Então, são coisas que já estão acontecendo. Nós fazemos reunião, eu diria quase que semanalmente, para discutir as ações que estamos enfrentando com essa rede, e as soluções e os movimentos. Né? Hoje mesmo, agora, estamos dando as entrevistas, está acontecendo uma reunião aqui embaixo, com os nossos companheiros, junto com o CIU, com os advogados. À tarde vai haver uma reunião com o jurídico dessa rede. Então, quer dizer, estamos caminhando. A coisa está caminhando. E tem várias outras denúncias, né, do próprio CIU,
uma prática dessa empresa, não só com os trabalhadores, invasões fiscais, né? Burlando a lei, com invasão de divisas, mandando dinheiro para fora irregularmente, burlando o fisco. Então tem todas as safadezas possíveis e imagináveis. E para você ter uma ideia, na América Latina, o maior faturamento dele é no Brasil. O Brasil responde por mais de 60% do faturamento da empresa. Eu vou mostrar essa entrevista para uma pessoa em Pernambuco com quem eu me dou, que foi a juíza, a Virgínia, e para o Leonardo, que é o promotor. Essas duas pessoas, Virgínia Bahia, eles foram que compraram essa briga no Recife. Eu estava lá, participei disso aí. Tinha uma certa esperança, e essa esperança se tornou uma realidade. Eu fico muito feliz, muitíssimo feliz, em ter sido um dos portadores perante o promotor e perante a juíza de desta denúncia contra o McDonald's no Brasil inteiro. E feliz porque eu sou pernambucano e saiu de Pernambuco a grande vitória, e que eles não cumpriram durante um ano aquilo que deveriam cumprir. Não sei se realmente eles estão cumprindo em termos de Brasil. Então, essa força-tarefa que vai, inclusive, na pessoa do procurador Leonardo, junto com diversos procuradores, vão verificar isso. E para nós, trabalhadores aqui do Sudeste, mas temos a informação, inclusive, através da Contrato, que tem diversos sindicatos no Brasil inteiro, filiados e federações, que ele não vem cumprindo. Denúncias, inclusive, constatadas por fiscalização do próprio Ministério do Trabalho. Então, essa força-tarefa tem um trabalho de ir atrás disso e de constatar e de cobrar, inclusive, a multa e de fazer a empresa cumprir aquele TAC que foi feito. Agora, me satisfaz muito também de saber que foi um pernambucano que depois do Sintoresp fazer essa denúncia junto com a federação, quer dizer, junto com os diversos sindicatos aqui do Sudeste, junto com a Contrato, de fazer audiências públicas no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, que deu essa repercussão a nível nacional e que culminou, eu acho que nessa ação do próprio Ministério Público. Então, é uma satisfação da gente estar junto, estar vendo esse resultado acontecer. Sem dúvida. Eu tenho certeza que com essas ações estaremos coibindo essa prática nefasta dessa empresa. E se eles criaram essa entidade para fazer essa dobradinha, para burlar e arrancar direitos dos trabalhadores, com certeza a justiça há de chegar e a verdade há de prevalecer. E esses trabalhadores essa representação que sempre foi do Sintoresp, volte para o Sintoresp, porque não é justo o que vem acontecendo com o Sintoresp, e que seja punido esses bandidos, são bandidos, porque são que nem urubus, porque os trabalhadores estão morrendo de cansaço, fadados a essa exploração, doentes, né? E alguma coisa há de ser, de dar certo em toda essa ação que está sendo movida aí pelo Brasil afora. Olha, Cícero, nos meus cursos de oratória e nas palestras que faço pelo Brasil, em termos de história sindical e história política do Brasil, e um curso de introdução à oratória, que eu vivo disto,
nós não podemos esquecer que toda esta onda, todas essas injustiças que prevalecem há anos e anos concernente aos trabalhadores, à juventude que presta seus serviços ao McDonald's, às suas lojas, isso é um reflexo da falta de credibilidade dos poderes que dão sustentação ao Estado brasileiro. E essa falta de credibilidade não é de hoje, já vem de muitos anos. Eu tive a oportunidade de, alguns meses, entrevistar a brava ministra Eliana Calmon, que quando esteve à frente do Conselho de Justiça, fez aquelas declarações bombásticas, mas que recebeu o aplauso de toda a nação, de que o Poder Judiciário tem muitos juízes de togas vendendo sentenças. Então, como é que você se justifica que um sindicato criado num feriado, num domingo, em tempo recorde, ele receba a sua carta sindical? E que o Sintoesp, que tem 80 anos de vida, esteja perdendo em todas as instâncias. Isso é uma prova inequívoca, rapaz, da fragilidade do Poder Judiciário. Eu iria até mais longe, aproveitando esse instante. O delegado Protógenes Queiroz, que ficou famoso pela sua atuação extraordinária e excepcional à frente da Operação Satyagraha, que prendeu o Maluf, o Pita, o Najib Nayas, essa figura excrescência, que prendeu o Daniel Dantas, cujo Daniel Dantas recebeu em 48 horas 2 habeas corpus que lhe foi dado pelo presidente de então do Supremo Tribunal, o Gilmar Mendes, mandando soltá-lo. E ainda mais, telefonando de madrugada para o delegado Protógenes, perguntando se ele recebeu um fax, se o fax estava legível. Quem estava falando era o ministro, presidente do Supremo Tribunal. É bom o senhor cumprir essa ordem. Hoje, qual é a situação? Protógenes não é mais delegado, foi condenado a 2 anos e 8 meses. Perdeu o mandato. Perdeu o mandato, perdeu tudo. E o Daniel Dantas, que foi condenado a 12 anos de prisão pelo juiz, o Santos, esqueço o nome dele. Esse juiz hoje é desembargador e está no ostracismo tremendo. O Protógenes que prendeu essa canalha toda sumiu, porque se ele der colher de chá, a própria Polícia Federal vai e prendeu. Rapaz, isso é um país. E foi condenado como? Não foi condenado pelo Supremo Tribunal com 11 ministros. Foi condenado por uma turma de 5, em cujo julgamento faltou um ministro, ficou 4. Aí foi pedida a suspensão, a suspeição do Gilmar Mendes, então ele foi condenado por 3. Absurdo. E o sujeito que hoje vive nababescamente, só para você ter ideia, na época, o Protógenes conseguiu, através da Operação Satyagraha, congelar 3 bilhões desse cara. Foi tudo mandado de volta, ele está numa boa. E aquele que fez tudo isso está nessa situação de miséria. Esse é o país, cara. Eu estou fazendo hoje um artigo
Eu moro em Itapevi. O trem para chegar a São Paulo leva 55 minutos. É quando eu tenho tempo de escrever os meus artigos. E é uma carta aberta às ministras e ministros do Supremo Tribunal. Falando exatamente sobre isso aí. Já fiz isso, já mandei antes, quando ele foi condenado, já mandei para o Supremo. E esperava que a coisa tivesse a repercussão. E eu dizia para o presidente do Supremo, Lewandowski, eu espero que o Pretório seja julgado pelos 11 ministros e que a televisão leve isso para todo o Brasil. Porque eu não acredito que o Supremo tivesse coragem de fazer o que fizeram com ele, rapaz. E o que fizeram com o Pretório é o que estão fazendo com o Sitoresp, cara. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou um brasileiro hoje com 80 e tantos anos, com 60 de jornalismo, 60 e tantos anos. Eu não acredito no poder judiciário do meu país.